Muito bem. Queridos, na semana passada nós estivemos vendo a série que o pastor Lucas tem pregado sobre o sobre Jonas, o livro de Jonas. E hoje, ele vai dar continuidade, vai estar dando continuidade, mas simultaneamente Deus colocou no nosso coração de estar começando uma série desafiadora. E essa série é sobre o Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E nós vamos dar início hoje. Na primeira parte da palavra eu vou explicar um pouquinho sobre o Evangelho de João. E depois nós vamos entrar nele, propriamente dito, um pouquinho ainda hoje. E uma das coisas que eu acho muito importante de estudarmos de forma sistemática a Bíblia, antes da gente começar, eu gostaria de colocar isso. O ser humano, hoje em dia, as pessoas, elas estão buscando muito sensações, estão buscando eventos, estão buscando um êxtase emocional para que as suas vidas mudem. Estão buscando algo fantástico. E nisso ficam indo de eventos em eventos, em busca de sensações, mas nunca tem um resultado. E quando tem resultados, são resultados rápidos, que logo caem por terra. Porque de fato e de verdade, Deus não quer que você ande por experiências. Deus quer que você ande pela fé. Deus não quer um crente que anda atrás de sentimentos. Deus quer um crente que sistematicamente e disciplinadamente se dedique à palavra dele, com ou sem vontade. Com ou sem vontade. Hoje em dia temos um evangelho dopaminérgico. Corremos atrás de um culto cheio de sensações. Queremos ter coisas fantásticas. Se você quiser sentir alguma coisa, fala para mim. No final, tem uma tomada aberta aqui atrás. Eu vou colocar o seu dedo e você vai sentir. E aí você vai sair daqui e falar assim: hoje eu senti algo especial no culto. É só para isso que serve. Porque de fato e de verdade, Deus quer nos educar, nos disciplinar, nos formar um exército que, independente das sensações que você tenha, Ele está com você. E você deve ler a palavra dele, se alimentar dele, com ou sem vontade, no dia em que você está sentindo ou não está sentindo. Então fuja do evangelho das sensações, fuja do evangelho das mágicas, fuja do evangelho dos resultados rápidos. Fuja e assuma que eu e você temos que sistematicamente buscar nos alimentar do evangelho, da palavra dele. E aí sim, em médio e longo prazo, você vai encontrar os resultados que você precisa. Você vai crescer na fé, como um exército. Amém? E isso revela maturidade. O cristão maduro, ele não vem para o culto esperando sentir. Ele vem para o culto porque ele quer adorar o Senhor. Porque ele quer contribuir. Ele não vem aqui para ser passivo, mas ele vem aqui porque ele quer entregar algo ao Senhor. Porque ele quer se alimentar da palavra do Senhor. E sinta ou não sinta, eu sairei abençoado do culto. Amém? Não existe culto ruim. Porque não existe Deus ruim. Porque não existe dia mau para o Senhor. Dia mau é só para o homem. Para o Senhor todo dia será válido. Você vai sair daqui nessa noite abençoado, sentindo ou não alguma coisa. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de, antes da gente entrar então no Evangelho de João, propriamente dito, trazer algo muito interessante. O Evangelho segundo João é talvez o evangelho mais lido no mundo. E existe uma curiosidade na minha vida muito grande, que quando o meu irmão se converteu, meu irmão mais velho, ele
começou a mudar radicalmente o comportamento dele. E eu passava em frente ao quarto dele e eu via ele lendo o Evangelho de João. E eu perguntava, o que você está fazendo? Ele falou, estou lendo aqui. E aí eu peguei o Evangelho de João e fui ler. E aí eu comecei, no princípio era o verbo estava com Deus. Eu não terminei o primeiro versículo, eu já desisti. Falei, eu não entendo nada. Porque eu estava no processo, Deus estava me chamando, mas eu ainda não entendia as coisas de Deus. Mas eu via que aquele Evangelho estava transformando aquele rapaz. Porque a vida dele estava mudando. E posteriormente, eu comecei então, quando eu me converti, o primeiro livro que eu estudei, o primeiro evangelho, foi o Evangelho de João. Esse evangelho tem um significado muito forte para mim. Foi aqui que eu comecei a estudar a palavra de Deus. E eu trouxe aqui uma Bíblia de 1976, uma Vida Nova, comentada pelo Dr. Russell Shedd. Quem é das antigas vai lembrar. E eu ganhei essa Bíblia do avô da Elaine, seu Sinésio. E é uma Bíblia que eu guardo até hoje. E hoje eu vou pregar nessa Bíblia. Também tem um sentido muito especial para mim. Porque é a Bíblia que eu estudava quando eu me converti. Logo após a minha conversão também. Queridos, estudar o Evangelho de João, vocês vão ver, é conhecer quem Jesus é. O Evangelho de João é o Evangelho em que esse homem, João, o discípulo de Jesus, ele revela quem Jesus é. E eu queria falar algumas coisas interessantes, então, sobre esse Evangelho. A primeira coisa é que os 3 outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são similares. Eles têm mais ou menos a mesma linha. Porém, o Evangelho de João que nós vamos estudar, só ele tem os milagres que ele cita. Ele é completamente diferente. No seu propósito, na sua linguagem, ele é separado. A outra coisa interessante é que o Evangelho de João, ele traz um propósito específico. E nós vamos ver qual é. Abra em João capítulo 20, verso 30 e 31. Então, olha só. João escreve esse evangelho. E lá para o final do evangelho, ele vai explicar o porquê ele escreveu. Então, isso que nós vamos ler tem um porquê. E ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, ou seja, isso que nós vamos ler, foi escrito, foi registrado para que, o que, queridos? Vamos ler junto. Para que creiais que Jesus, o Filho... Peraí. Desse jeito não está com fé. Nós vamos ter que fazer uma coisa melhor. Porque você está mostrando aí já que... Não... Vamos de novo. Estes, pois, foram registrados para que... Amém. Glória a Deus. Querido, João escreveu com 2 propósitos. E ele deixa claro nesse versículo. O primeiro propósito: eu deixo isso tudo escrito para que vocês creiam que Jesus Cristo não foi um homem comum, mas que ele é quem? Diga, o Filho de Deus. E para que crendo, a vida de vocês seja transformada. Para que crendo, esse Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus encarnado, faça você ter vida e uma vida abundante. Esse é o Evangelho de João. O objetivo de João é trazer uma revelação e uma transformação na nossa vida, através de quem Jesus é. Outra coisa interessante é que, para provar que Jesus é Deus,
ele cita no Evangelho 7 milagres. Ele transforma a água em vinho, cura o filho do oficial, cura o paralítico no tanque de Betesda, multiplica pães e peixes, anda sobre as águas, caminha sobre o mar, né? Cura um cego de nascença e ele ressuscita Lázaro. Esses milagres que nós vamos estudar, eles só estão no Evangelho de João. E outra coisa muito interessante é que João, ele relata 7 declarações de Jesus similares ao que Deus falou em Êxodo 3,14. Quando Deus se manifestou a Moisés, o próprio Deus, e Moisés foi enviado para libertar o povo, Moisés falou assim: quando eu for questionado quem me mandou fazer isso, eu vou falar o quê? Que quem me mandou? Aí Deus virou para ele e falou assim: você vai falar que quem te mandou é o eu sou te mandou. E Deus se autodenomina o eu sou. E Jesus, 7 vezes, ele declara durante o Evangelho de João: eu sou. Ele declara: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Ele se coloca, ele mostra quem ele é como Deus. E aí, queridos, uma coisa interessante agora sobre João, o autor desse evangelho. Quem é João que escreveu o evangelho? João é um dos 12 discípulos. Mas além de João ser um dos 12 discípulos, João é um dos 3 do círculo dos 3 mais próximos de Jesus, que caminhou mais próximo. João foi o que participou no Monte da Transfiguração, onde Deus se revela a Jesus, e ali vem também Moisés, Elias, e naquele monte estavam quem com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi ressuscitar a menina, a filha de Jairo, ele tirou todo mundo e entrou no quarto para ressuscitar a menina apenas com 3 dos discípulos. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. João fazia parte desse círculo mais íntimo de Jesus. Mas mais do que isso, João foi o único que ficou com Jesus até o final, até os pés da cruz. Porque 10 dos discípulos, quando os guardas enquadraram ali que já iam levar Jesus preso, 10 foram o quê? Já embora. Junto com Jesus, seguiram a Jesus Pedro e João. Mas quando chegou lá, e lá diante dos guardas, e o pau quebrando, Jesus sendo preso, Pedro foi confrontado, e Pedro fez o quê? Ele negou Jesus e foi embora. Mas e João? João ficou até o final. João permaneceu até o final. Ele ficou aos pés da cruz. E é interessante, queridos, que em João 13, 23, ele se auto-chama, ele se autodescreve como, olha só, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. É ele mesmo. E ele chama o quê? Aquele a quem Jesus amava. E uma coisa muito interessante. João, o autor desse evangelho, ele se autodescrevia como alguém a quem Jesus amava. Ele entendeu o amor de Jesus por ele. Ele recebeu o amor de Jesus. O amor de Jesus está disponível a todos. Mas quem receberá o amor?
Quem está receptivo ao amor? Muitos de nós, muitos não recebem o amor. Não estão abertos para o amor de Deus, para o amor das pessoas. Você já tentou abraçar uma pessoa que não sabe receber abraço? Parece que você vai abraçar esse púlpito, você vai abraçar, até dói assim. A pessoa ela tem como se fosse um porco-espinho, né? Ela cutuca você, ela não sabe receber amor. Talvez por muito sofrimento, talvez por nunca ter recebido um amor verdadeiro, talvez porque ainda quando pequeno não foi amado, não foi abraçado, pelo contrário, foi xingado, não foi acariciado, pelo contrário, foi abusado, foi agredido. Muitos de nós não sabemos receber amor, porque fomos agredidos. Mas João, ele foi receptivo ao amor de Jesus. Ele entendeu, ele aceitou o amor de Jesus. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você: você já aceitou que Deus te ama? Você já recebeu o amor de Deus na sua vida? E o fato de Jesus ter recebido o amor do Pai tornou ele vinculado a Jesus. E ele amava Jesus e Jesus o amava. E esse amor levou ele até os pés da cruz. E esse amor que ele sabia que Jesus tinha por ele foi maior do que as ameaças. O amor é maior do que o medo. Lembre que o apóstolo João, ele escreve na carta dele, ele fala assim: o amor lança fora o medo. Já imaginou? João não teve medo de ser preso. Na verdade ele tinha medo, mas o amor dele por Jesus foi maior do que o medo. Ele pegou e falou assim: eu não quero nem saber, eu vou ficar com Jesus aqui até o final. Dane-se esses guardas, se vier me pegar que prenda, mas eu amo esse Jesus e ele me ama. Amém, querido? Por amor nós vencemos o medo. Por amor nós seguimos a Jesus até o final. O amor é a força que te leva lá até o final. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 13, diz assim: muitas coisas vão acontecer. Línguas passarão, profecias passarão. Mas uma coisa ficará até o final: é o amor. O amor jamais acaba. Amém, querido? O amor te levará aos pés de Jesus até o final. E é interessante que a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A verdadeira religião não é atrás de seguir dogmas ou regras. Você seguirá as regras como uma consequência da sua comunhão mais íntima com o Pai. Quer obedecer mais a Deus? Cresça na comunhão com Ele, no amor por Ele. Eu me lembro que quando eu não era convertido ainda, eu saía para tocar, e eu era menor de idade. Então tinha que ter um tutor. Então tinha um senhor da banda que eu tocava, o Nini, e ele, já falecido, e ele passava a me buscar em casa para ir para o baile, para tocar. E aí a minha mãe ia até o portão me levar, e eu entrava no carro dele, e a minha mãe falava assim: filho, juízo, e não beba, porque o meu pai bebia muito, então ela dava esse recado: e não beba. E aí eu falava: tá bom, mãe. E o Nini, a hora que fechava o vidro, esse senhor falava assim: bebida não, só Coca-Cola e maconha. E a gente dava risada. Todo dia era a mesma piada. Coca-Cola e maconha, toda vez. Nunca toquei na droga. Mas, queridos, eu não era convertido. Eu não tinha regra. A única regra que eu tinha era da minha mãe. Mas uma coisa eu lembro: quando me ofereciam algo errado, eu não temia a Deus, mas eu lembrava da veinha.
Eu falei assim: se eu fizer alguma coisa errada, eu vou chatear quem? A minha mãe. Queridos, o que te impede de pecar é o seu amor por Deus. Não é medo. O medo ele vai só até um ponto. Depois você, por vontade de pecar, você vai. Mas o amor vai te livrar. Amém? E agora eu queria começar com vocês, dar início então ao Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Abra comigo em João capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agora pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor revele a Tua vontade. Que o Senhor tire de nós todo bloqueio, ilumine os nossos corações com o Teu poder, para podermos entender a Tua vontade e sermos transformados para a Tua glória. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer 5 respostas para uma pergunta. A primeira coisa interessante: o Evangelho de João é um evangelho que tem por objetivo revelar Jesus como Filho de Deus. Revelar Jesus. Quem é Jesus? Se alguém questionar você e perguntar: quem é esse Jesus que você crê? Vamos ver algumas coisas sobre esse Jesus. Os teólogos costumam dizer que esses 5 primeiros versículos, eles meio que resumem a Bíblia toda. Vamos ver o que tem aí. A primeira resposta sobre quem é Jesus está no verso 1. No princípio era o Verbo. Antes de nós entrarmos nessa primeira questão, João, ele escolhe uma palavra para descrever Jesus. Ele chama Jesus de o Verbo. Em algumas outras versões na sua Bíblia, pode estar escrito: no princípio era a palavra. Mas o termo grego, no original, é logos. Logos. No princípio era o logos. Foi uma palavra que João escreveu para que tanto o grego como o judeu entendesse. E João, nós vamos entender direito essa palavra agora. O logos de Deus, no princípio, era a palavra, era o verbo, era o logos de Deus. E ele chama então Jesus, essa palavra logos, o verbo, nada mais é do que a pessoa de Jesus. A expressão na terra da pessoa de Cristo. E ele usa o termo verbo ou palavra para dizer que Jesus é a expressão de tudo o que foi dito. Tudo o que foi falado no Antigo Testamento sinalizava para Jesus. Toda palavra lançada. Quando Deus, em Gênesis, criou a terra, a Bíblia diz que assim disse Deus. Houve uma palavra para que houvesse criação. Sim ou não? E aqui João fala assim: essa palavra é Jesus. Jesus estava em Gênesis. No princípio era Jesus. Era o Logos. Já era Cristo lá. Tudo que foi anunciado pelos profetas
Tudo que foi tentado fazer de bom, tudo que veio da parte de Deus aos homens, já era um sinal do que agora encarnou e andou entre nós. O Logos de Deus, a palavra, se tornou carne, trouxe vida e iluminou esse mundo. A palavra se tornou carne. Então ele diz assim: no princípio era o Logos, era a palavra. A palavra é Cristo. É Cristo. E olha que interessante então, voltando, a primeira coisa, o primeiro, descrevendo agora, quem é Jesus? E a primeira coisa que nós vemos, que João explica, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, primeira coisa que João descreve, Jesus é eterno. Jesus já existia. Quando ele diz, no princípio, já ele estava lá. Isso quer dizer que Jesus não foi criado. Jesus não começou quando Maria engravidou. Jesus já estava no começo da criação. Aliás, sem ele nada do que foi feito se fez. Então a primeira coisa que nós temos que entender, Jesus é eterno. A segunda coisa interessante, ele fala assim, o Verbo, no versículo 1, estava com Deus e o Verbo era Deus. E aqui vem uma questão muito interessante, porque se eu pego e falo assim, o Lucas está com a Natália, mas daí eu viro e falo assim, o Lucas é a Natália, fica uma coisa meio confusa. Vamos entender isso. São as duas dimensões desse Deus. A primeira coisa é, e o Verbo estava com Deus. Isso quer dizer, querido, que Jesus é uma pessoa distinta de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele já existia e ele estava com Deus, em plena comunhão com Deus. Jesus é uma pessoa distinta. Ele é Deus, mas ele é a segunda pessoa da Trindade. E aí ele vira e fala assim, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, mas ele também era Deus. A terceira coisa que João nos diz sobre Jesus, Jesus tem a natureza de Deus. Ele é Deus. Quando Felipe chegou para Jesus, mais para frente no Evangelho de João nós vamos ver, e falou assim para ele, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele pegou e falou assim, eu estou aqui com você. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Então, queridos, uma outra coisa importante nós sabemos. João está aqui defendendo uma tese, uma realidade que ele viu, que ele apalpou, que ele debruçou no peito. A primeira coisa, então, vamos recordar, Jesus é eterno. A segunda coisa, Jesus é uma pessoa distinta, ele é a segunda pessoa da Trindade. E a terceira coisa, Jesus tem a natureza divina, ele é Deus. Quarta coisa, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A quarta coisa que Jesus é, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus criou todas as coisas. Jesus criou a mim, criou a você. Ele criou esse mundo. Ele criou as estrelas. Ele criou os animais. Ele criou todas as coisas. Ele criou seres humanos, todos eles. Ele criou até mesmo aqueles que hoje, de uma forma arrogante, dizem que ele não existe. Sabia? É uma ironia. É uma ironia. Homens
tolos, arrogantes, se levantando, criaturas se levantando para dizer que o Criador não existe. Mas Deus criou até aqueles que o negam. Deus criou até aqueles que levantam teses contra Ele. Deus criou tudo. Ele é tudo em todos. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Amém, queridos? Jesus, o Jesus que você crê, o Jesus que te salvou, Ele é eterno. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele tem a mesma natureza de Deus. E Ele é o Criador de todas as coisas. E por último, verso 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Querido, Jesus é a fonte de toda a vida espiritual. Jesus é a fonte de toda a luz. Jesus é a fonte de tudo o que é de Deus na nossa vida. Todo bom pensamento vem dele. Toda luz, toda iluminação vem dele. Toda libertação vem dele. Todo poder contra as trevas vem dele. Porque ele é vida. E a vida dele iluminou os homens. Porque o Logos de Deus, a luz de Deus, saiu dos céus e veio até esse mundo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A luz de Jesus brilhou sobre a terra. A luz de Jesus brilhou sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a Bíblia diz que é onde a luz brilha. O que acontece com as trevas? Diga, o que acontece com as trevas? São destruídas. Onde a luz de Cristo brilha, não há trevas que prevaleçam. Isso é muito poderoso, querido. As trevas não prevaleceram contra ela. Não prevalecem. Não tem macumba que prevaleça. Não tem inveja que prevaleça. Não tem azar. Porque aonde está a luz de Jesus, não há trevas. Amém, querido? Essas trevas são poderosas. Essas trevas que dominavam a nossa vida, que dominam as pessoas lá fora, são trevas poderosas. Olha que interessante, Colossenses 1:13. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos entender quem é esse Jesus. Quem é esse homem que chegava aqui e ele não precisava nem expulsar os demônios. Ele chegou diante do endemoniado gadareno. E quando ele entrou naquele território, o endemoniado procurou ele. Chegou diante dele e falou assim: Jesus, o que você veio fazer aqui antes da hora? Aí Jesus falou assim: calma, legendário. Calma. Daqui a pouco eu vou acabar com você. Desculpa a brincadeira, querido. É uma piadinha isso. Você precisa entender que o poder de Deus faz o diabo tremer. Esse Deus é muito poderoso. Aonde ele pisa, o diabo treme. Ele é fogo consumidor. Ele é o Rei dos Reis. Ele venceu. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. E João diz: esse Todo-Poderoso, Criador de tudo, ele se tornou o Logos, veio ao mundo e se tornou a expressão de tudo o que foi falado. Tudo o que foi dito, tudo o que foi profetizado, veio a esse mundo na forma de Cristo e com poder. Ele nos libertou do império das... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Querido, aqui Paulo está nos dizendo
que as trevas são um império. Sim ou não? As trevas são poderosas. Sim ou não? São tão poderosas que nós vemos hoje. Nesse momento, querido, as trevas estão agindo lá fora. O império das trevas domina esse mundo. As trevas, nesse momento, existem homens estuprando crianças. Existem bebês sendo traficados. Existem mulheres apanhando. Existe gente sendo assassinada. Drogados estão estribuchando e morrendo. Porque as trevas são poderosas. Políticos estão roubando e roubando e roubando. Roubando de aposentado. Roubando. A maldade está reinando. As trevas são muito poderosas. E são tão poderosas que precisou vir o príncipe, o rei dos reis, o Deus, o Filho de Deus, veio ao mundo para destruir as obras do diabo. O que Deus fez por mim e por você não é barato. Quem veio para morrer por você não foi qualquer anjo, não foi qualquer homem. Deus não aceita. Quem veio destronar o diabo, quem veio te tirar do império das trevas e colocar num outro reino, no reino do Filho do seu amor, é o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Criador de todas as coisas, nasceu na forma de um bebê, encarnou, se esvaziou, se tornou servo, veio aqui e morreu para nos tirar dessas trevas. Ele tem todo o poder. Ele te libertou. E é por isso que as trevas não prevalecem, porque ninguém prevalece contra ele. E a Bíblia diz que ele está assentado. Aonde Jesus está? À direita de Deus Pai. E ele intercede por nós. E a Bíblia diz que debaixo dos pés dele estão todos os poderes, principados e potestades. Esse é o Jesus que nós cremos. Amém? Você não crê um Jesus que empata. Jesus é vencedor. Jesus já derrotou todo o mal. Mas entenda que isso custou muito caro. Custou tão caro e nós não podemos baratear isso. Fazer pouco caso daquilo que Deus fez por nós. Queridos, abra Hebreus 1. Verso 1 e 2. Hebreus 1, versos 1 e 2. Queridos, quando João fala assim, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, ele está querendo dizer que tudo o que foi anunciado, tudo o que os profetas disseram, tudo o que Deus falou, todas as leis, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, era um anúncio, uma sombra daquele que viria e realizaria. E ele fala assim, a vida estava nele, e a vida era ele, e a vida é a luz dos homens. E aí, em Hebreus, olha o que está escrito. Havendo Deus outrora falado, muitas o quê? De muitas, olha que interessante. Deus, se você for ver o Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes aos homens, de muitas maneiras. Mas agora, querido, nesses últimos dias, nos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é a realização de todas as profecias, de tudo o que foi anunciado, muitas vezes, de muitas maneiras. Todo o poder se realizou em Jesus. Ele é a expressão da glória de Deus na terra.
Ele é o Deus vivo que veio a esse mundo. E esse Deus, querido, Ele nasceu de mulher, se tornou carne, e Ele se entregou na cruz por nós. Esse Deus, esse Cristo, Ele iluminou a nossa vida. Ele perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele era a vida e a vida era a luz dos homens. E Jesus brilhou aqui na terra. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Jesus parou de brilhar? Não. Jesus agora está à direita de Deus Pai. E Ele brilha na vida de todos aqueles que creem nele. Ainda hoje. E a luz dele está brilhando nessa terra. Sobre todos aqueles que clamam o nome dele. E onde a luz de Jesus brilha, toda treva cai por terra. Nós queremos a luz de Jesus nesse mundo. Jesus é o único caminho. Ele é a luz que brilha sobre as nossas vidas. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa esperança. Diante dele, todo mal cai na nossa vida. Amém? Você tem noção, querido? Eu e você precisamos ter noção da dimensão do Deus que a gente serve. Que na medida em que nós clamamos o nome dele, o Deus de toda a vida, na medida em que nós o invocamos, a luz dele bate na nossa vida. Como que eu tenho a luz de Jesus? Eu devo me alimentar dele, da palavra dele, das ideias dele. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra dele. Tudo o que Deus fala é verdade. A palavra de Deus é o que Deus é, porque Deus não mente. Se Deus fosse um mentiroso, nós diríamos que o que ele fala não é o que ele é. Porque ele fala uma coisa e faz outra coisa. Mas aqui, na medida em que você buscar a palavra do Senhor, você vai receber a luz na sua vida. É por isso que o Salmo 119 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque Cristo é a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem. Nós queremos ser iluminados por Deus. E um dia, eu e você fomos iluminados por Jesus. Nós recebemos a luz dele através da palavra. Alguém falou de Jesus para você, sim ou não? Você não veio parar aqui, diante do Senhor, você não se converteu sozinho. Alguém brilhou a luz do Evangelho para você. E aí eu digo para você, essa é a nossa missão como cristão. Ide e pregai o Evangelho, anunciai as boas novas da salvação, ilumine as pessoas com o Deus, com o Jesus que você carrega dentro de você. Essa é a nossa missão como igreja. Nós temos que acordar para o Deus que nós servimos. Nós servimos o Criador de todas as coisas, o Eterno. Nós servimos aquele cuja luz derrota todas as trevas. Aonde você pregar Cristo, saiba de uma coisa: o inferno cai diante da sua palavra. Não porque você tem poder, mas porque Cristo é poderoso. Amém? E aonde a luz dele brilha, toda a treva cai. Todo mal cai por terra. Nós temos que crer em quem é o nosso Deus. Ele veio ao mundo. Ele morreu por nós. Para que nós, juntamente com ele, tomemos a nossa cruz e deixemos de servir as trevas e passemos a andar na luz. Porque aquele que é de Deus anda na luz, porque ele é luz. O cristão deve buscar andar na luz. Sabia disso? Queridos, hoje em dia existe muito interesse em se ter um passaporte, ter cidadania italiana, cidadania americana, cidadania venezuelana. Ah não, venezuelana que ninguém quer, né? Mas tem muito interesse
em se ter cidadania de outros países. Porque talvez um dia você vá para aquele lugar, sim ou não? Mas, infelizmente, existe pouco interesse em se ter o passaporte carimbado com o visto para um lugar onde todos nós vamos parar. Porque todos nós vamos nos encontrar com Deus. Prepare-se para encontrar com seu Deus. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Um lugar eu tenho certeza, um país eu tenho certeza que nós vamos. Que é o reino dos céus. E o passaporte que Deus quer que você apresente lá, tem um visto. E nesse visto está escrito, lavado pelo sangue do Cordeiro. Só isso que você precisa. Porque para o lugar onde realmente nós iremos, nós só temos que garantir uma coisa. Que nós temos o passaporte para a vida eterna. O sangue de Cristo, o nome escrito no livro da vida. Amém? Você está preparado? Você é cidadão de qual reino? Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso é o que importa. Isso é o que importa para nós. Deus é maravilhoso. Ele é quem nos sustenta. E eu queria cantar uma música com vocês, queria chamar os músicos, para nós cantarmos uma canção que fala